Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre distúrbios hemorrágicos. A definição de hemorragia é saída de sangue dos vasos sanguíneos para o interstício ou cavidades pré-formadas, aquelas que já existem no organismo, tipo a cavidade de pericárdio ou abdominal. Então, o sangue total, ele circula somente dentro dos vasos, seja arterial, venoso ou capilares. A saída dele de dentro dos vasos já é considerada hemorragia. A hemorragia, ela pode ser arterial, venosa ou capilar. Obviamente, vai depender do vaso que será lesado, se vai ser artéria, veias ou capilares. A perda de sangue, a hemorragia, ela pode ser defeito primário ou secundário. Ela pode estar ligada a uma alteração ou uma lesão, uma ruptura da parede dos vasos sanguíneos. Ela pode estar ligada a uma produção ou uma quantidade inadequada de plaquetas na circulação, ou ela pode estar ligada a uma falha de produção ou de formação de fatores da coagulação. Então, todos esses fatores levam à hemostase, que contém o sangramento. Sendo assim, a hemorragia pode ser desde leve, exíguas, até maciças, mais graves. Sangramentos maciços são aqueles sangramentos em grandes quantidades. Eles estão muito ligados à ruptura ou lesão de grandes vasos, tipo a aorta, ou da parede do próprio coração. Esses eventos são tão graves que podem ser e são frequentemente fatais. Como exemplo, nós temos uma ruptura do aneurisma de uma aorta abdominal, ou uma complicação da aorta ou da parede do próprio coração. Existem situações que são mais amenas. Acontecem, por exemplo, em falhas mínimas no processo de coagulação, ou acontece no estresse hemodinâmico, como acontece nas hiperemias. Tanto na ativa como na passiva, nós temos uma alteração da quantidade ou velocidade do sangue dentro do vaso. Somado a isso, nós podemos ter uma alteração da permeabilidade do vaso, saindo assim alguma quantidade de sangue de dentro do vaso para o meio externo. Acontece também em tratamentos odontológicos, menstruação, trauma, algumas cirurgias. Existem outras situações que são mais ligeiras e moderadas. Por exemplo, a dos fatores hereditários, como do fator do von Willebrand, uso de aspirina, que altera a coagulação sanguínea, uremia por insuficiência renal. Existem outras situações congênitas hereditárias, como hemofilia. De qualquer forma, todas essas, amenas ou ligeiras e moderadas, elas podem ser controladas pelo próprio organismo, pelo processo de hemostasia, ou elas podem e vão ser controladas por um médico, por um acompanhamento médico e uso de medicações. Quanto à etiopatogenia das hemorragias, ou seja, quanto à causa primária das hemorragias, nós vamos dar um nome. Se for por ruptura do vaso sanguíneo à custa de um trauma mecânico, nós vamos chamar de REX. Se for por uma lesão química da parede dos vasos, levando a ulcerações, nós vamos chamar de diabrose. E se for por aumento da permeabilidade vascular, nós vamos chamar de diapedese. As hemorragias, elas também podem ser classificadas conforme o destino que o sangue leva ao sair dos vasos sanguíneos. Chamamos de hemorragia interna quando o sangue que sai dos vasos sanguíneos se acumula no interstício. Interstício é um espaço que fica entre as células, nos tecidos, ou ele também pode se acumular numa cavidade pré-formada, já existente no organismo. Pode ser pericárdio, abdômen, pleura. Chamamos de hemorragia externa quando o sangue que extravasa do vaso sanguíneo, ele sai para fora do corpo, por vômitos, cortes, fezes, menstruação e outros. O sangue que sai do vaso sanguíneo e se acumula no interstício, ele vai pigmentar esse tecido. Então, nós vamos classificar esse tipo de hemorragia interna de acordo com o tamanho dessa pigmentação. Nós vamos definir hematoma como coleção sanguinolenta contida num tecido. Já petequias, microhemorragias medindo até 0,5 milímetros, ou seja, menor que 0,5 milímetros. Púrpura já são microhemorragias maior que 0,5 milímetros. Então, elas vão medir mais que 0,5 milímetros. Equimose já são microhemorragias com áreas grandes. Nós vamos medir em centímetros. Víbice são hemorragias lineares, aquelas parecidas com arranhão. Aqui nós temos exemplos de petequias. Então, são sangue que saiu de dentro do vaso sanguíneo, se acumulou no tecido, pigmentou esse tecido, mas que essas manchas, esses pigmentos, são menores que 0,5 milímetros. Púrpura já pode ser considerado até um acúmulo de petequias, mas se você medir esse pigmento que o sangue fez no tecido, ele é maior que 0,5 milímetros.
Na equimose, o sangue sai do vaso sanguíneo, se acumula no tecido e pigmenta, mas pigmenta áreas grandes. Nós vamos ver que a medida aqui é em centímetros. Como a equimose é muito comum em traumas, em pancadas, não é incomum encontrarmos um edema junto com a hemorragia. Neste caso, víbice, o que leva-se em conta é o formato linear, como se fosse de arranhão, não tanto o tamanho, mas sim o formato. Essas hemorragias internas que se acumulam no tecido e pigmentam esse tecido, elas vão mudando de cor. Isso porque os glóbulos vermelhos que saem do vaso sanguíneo e vão para o tecido são fagocitados pelos macrófagos. Eles liberam hemoglobina, que dá uma cor vermelho azulada ao tecido. Mais de 3 a 6 dias, essa hemoglobina ela é convertida em biliverdina, que já vai ficando um azul esverdeado. A biliverdina, de 7 a 10 dias, é convertida em bilirrubina, que vai deixando amarelado. E de 10 a 15 dias, ela vai se transformar em hemosiderina, que já é mais acastanhado. Daí ela já some. As hemorragias internas, onde o sangue extravasa do vaso sanguíneo e se acumula nas cavidades pré-formadas, nós chamamos de hemorragias intracavitárias. Elas vão levar o nome da cavidade a qual ela se acumulou. Hemotórax, são hemorragias na cavidade pleural. Hemoperitônio, hemorragias na cavidade peritoneal. Hemopericárdio, hemorragias na cavidade pericárdica. Hemotrose, hemorragia da cavidade articular. Hemoventrículo, hemorragia no sistema ventrículo-encefálico. Então, todos esses nomes, eles levam de acordo com a cavidade a qual foi acumulada. As hemorragias externas, elas vão ser classificadas de acordo de como o sangue sai do corpo, de como ele é exteriorizado. Epistaxe ou epistaxe é um sangramento de cavidade nasal, então o sangue sai pelo nariz. Hematêmese é um sangramento digestivo alto, então nós teremos vômitos com sangue. Melena é um sangramento de via alta, mas com esterilização baixa. O sangue sai pelas fezes, mas como o sangramento é via alta, as hemácias vão ser quebradas e quem vai sair é a hemoglobina. E a hemoglobina vai dar uma cor escura às fezes. Enterorragia já é um sangramento ativo baixo, com esterilização baixa. Então, nós teremos presença de fezes, mas com cor avermelhada, com sangue vivo nas fezes. Hemoptise é um sangramento ativo de vias aéreas inferiores, então são escarros com sangue. Metrorragia são sangramentos uterinos fora do ciclo menstrual. E hipermenorragia já é um aumento do fluxo hemorrágico menstrual. Temos algumas classificações das hemorragias. Quanto ao tempo, agudo é imediato, é visível. Crônico é discreto, é um pouco de sangue que vai sendo perdido a um longo período de tempo. Quanto à gravidade, nós vamos levar em conta a quantidade de sangue que está sendo perdido na hemorragia. Até 15% do volume total perdido numa hemorragia, nós vamos classificar como classe 1. De 15% a 30%, classe 2. De 30% a 40%, classe 3. Acima de 40% do volume total perdido numa hemorragia, classe 4. Quanto à localização, foi o que nós acabamos de discutir. Externa, quando o sangue sai para fora do corpo. Interna, quando o sangue sai de dentro do vaso sanguíneo, mas se acumula no tecido ou em alguma cavidade pré-formada. Consequência da hemorragia. Nós temos algumas características que interferem nessas consequências. O tempo. Na crônica, a perda é pouca, mas o período é prolongado, então pode levar a anemias e anemias graves. Na aguda, é uma grande quantidade que se perde de sangue, então tem um grande risco de morte. Com relação ao volume, quanto maior o volume que se perde, maior a consequência, maior o risco. Maior que 40% já tem risco de morte. O local já tem uma grande interferência. Tem locais, por menor que seja o sangramento, já é grave, como acontece no encéfalo. Nas externas, por mais que sejam leves, mas que sejam repetitivas, como a gente falou lá na crônica, ela pode levar à anemia. E dependendo do vaso, do local, do órgão, do tecido, ela pode levar a uma hipovolemia, que é uma diminuição do volume total sanguíneo no corpo, pode levar a uma isquemia local, que é uma falta de irrigação sanguínea no local, e com essa isquemia, as células desse local não vão ter oxigênio para sobreviver e elas vão morrer. Ou morte, não só da célula, mas como pode ter morte do paciente.